Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Pílula Smart. A ideia aqui é a gente compartilhar, por que conceito de pílula, né? A ideia é compartilharmos aí conhecimento em pequenas doses. E hoje é um dia bem legal porque a gente está apresentando para os nossos clientes e parceiros e empresas com as quais nos relacionamos um novo parceiro da Smart, que é a Tuvis, né? E eles têm uma solução bastante interessante. Se você puder ir para o próximo slide, por favor. Então, a Smart ela já atua no mercado de soluções de TI aí já há 20 anos com a plataforma Microsoft, atuando aí com Power Apps em criação de aplicativos, Power Automate para automação de processos, Data, né, Power BI e o Dynamics, né, que é a plataforma de relacionamento com o cliente. E a gente nota uma crescente necessidade no mercado de integração aí com o WhatsApp, né? E a Tubes tem uma solução muito legal, ela já atua aí em 6 países, é um parceiro internacional da Microsoft. Eles têm um foco em soluções de relacionamento via aplicativo de mensagem, né? No caso aqui a gente vai falar do WhatsApp. Tá? Então vou deixar vocês agora com a Vitória, para dar sequência aí na apresentação. Olá, gente, tudo bem? Prazer. Meu nome é Vitória Tatavito, eu sou coordenadora de marketing de produto aqui na Tuvis e é um prazer estar aqui com vocês hoje para apresentar, né, um pouco mais dessa parceria entre Tuvis e Smart Consulting, né, em Tuvis e Microsoft Dynamics. Bom, a nossa agenda de hoje, a gente vai falar um pouco, né, quais são os desafios da produtividade para os agentes, né, para os agentes comerciais, né, que estão em contato com os clientes todos os dias, e quais são os desafios também para os gestores. A gente vai mostrar também dados muito interessantes relacionados com esses desafios. A gente também vai mostrar, né, como você pode ser mais produtivo no WhatsApp quando você está em contato com clientes, leads. E a gente vai entender um pouco mais como a Tuvis funciona e como a Tuvis pode ajudar você a ser ainda mais produtivo. Bom, gente, a gente sabe que produtividade sempre foi um desafio, né, para os agentes comerciais, para o time de vendas. E a gente sabe, né, que até o CRM, que veio, né, para trazer mais assertividade e conhecimento, acaba também se tornando mais uma tarefa, né? Uma tarefa, claro, de extrema importância, mas acaba, né, ocupando o espaço também do dia daquele agente. E um dado muito interessante, gente, do State of Sales, que mostra que, na verdade, né, 64% do tempo dos agentes comerciais, na verdade, é gasto com atividades que não são relacionadas a vendas, né, a estar em contato com o cliente. Então, é relacionado com outras tarefas, como, por exemplo, 24% tarefas administrativas, 16% atividades de serviços, ou até mesmo, né, um tempo inativo, viajando, em reuniões internas ou em treinamentos. E com isso, né, na verdade, somente 36% do tempo deles realmente é gasto com eles em contato com o cliente, né, tentando fazer a venda, né? E disso, né, 14% é eles se conectando online e 22% se conectando pessoalmente com os seus clientes, seus prospects e leads. E aqui, gente, outro dado super interessante que mostra, na verdade, quais são os desafios, né, dos agentes comerciais quando a gente fala em CRM, né? Então, assim, muito tempo do dia deles é gasto com preenchimento manual de dados, que um tempo que eles poderiam focar, na verdade, no atendimento, em prospectar ou vender. 42% diz que o maior desafio, na verdade, é descobrir as necessidades dos clientes atuais e potenciais. Então, talvez por falta de informações dentro do CRM sobre aquele lead ou cliente. 41% diz que é criar tarefas de acompanhamento, né? Então, realmente, né, registrar todas as atividades com o cliente dentro do CRM. 28% diz que é o preenchimento manual de dados, 21% análise de dados, e 16% diz que o desafio maior com o CRM é a falta de integração com outras ferramentas.
E aqui outro dado super interessante, que é o tempo médio que, na verdade, esses agentes gastam preenchendo as tarefas manuais no CRM. 35% diz que o tempo que eles gastam chega a ser a quase 1 hora do dia deles. Quando a gente fala 1 hora, né, parece pouco, mas, né, 1 hora de trabalho acaba, né, de 8 horas do dia acaba sendo um tempo também significativo. E a gente sabe, né, que por mais que registrar os dados no CRM seja uma tarefa que ocupe o tempo, né, das equipes, ela na verdade é de extrema importância, né? Porque é dentro do CRM que estão todas as informações do cliente, que fica registrado. Então, assim, é de extrema importância, né? Do cliente, da empresa, da conta. E 67% desses agentes, né, e dos vendedores, eles dizem que a obrigatoriedade de registro de atividades está muito mais rigorosa agora do que no período, né, pré-pandemia. E 63% diz que eles, na verdade, registram muito mais detalhes sobre as interações com clientes do que eles faziam antes também, no período pré-pandemia. Então, a gente vê como está aumentando, né, essa importância de realmente usar o CRM, registrar todas as atividades, todo o histórico, né, com lead, cliente. E outro desafio também, quando a gente fala de contato no WhatsApp, né, que a gente sabe que aqui, né, na América Latina, muitos agentes comerciais usam o WhatsApp para vender, para falar sobre a empresa. Então, alguns desafios desses agentes é a falta de acesso aos dados de atendimento do cliente histórico. Então, às vezes, o cliente, né, chama ele no WhatsApp, até ele lembrar quem é aquele cliente, o que ele falou antes com ele, né, acaba se tornando, né, tomando o tempo dele. Ele também tem dificuldade de enviar, responder todas as mensagens, fazer follow-ups, né? Talvez ele não lembre aquele cliente que chamou ele para perguntar sobre um produto, um serviço, e depois acaba não fazendo um follow-up, né, com aquele cliente. Também acontece de, às vezes, clientes serem abordados por 2 representantes de vendas, por exemplo, diferentes, porque talvez um representante não registrou a atividade dentro do CRM, que ele já estava em contato com aquele cliente, e nisso vem outro representante e acaba também chamando aquele cliente no WhatsApp. Então, para o cliente acaba sendo um pouco ruim, né? Ser contactado 2 vezes por pessoas da mesma empresa. E também a falta de métricas, né, para medir as interações entre os agentes e os clientes. Então, os gestores realmente saberem como os agentes estão fazendo no dia, quantos contatos eles estão falando, né? Porque a gente fala antes, né, medir ligações, só que agora são contatos dentro do WhatsApp, né, follow-ups, interações. E também contatos desorganizados, né, dentro do WhatsApp. Porque às vezes no WhatsApp a gente tem conversas tanto pessoais, com família, por exemplo, como também clientes e leads. Então, assim, aqui algumas dicas eu vou mostrar para vocês, né, como ser mais produtivo dentro do WhatsApp. Então, aqui algumas dicas para vocês. Bom, é super importante você conhecer o perfil do seu cliente e ser assertivo na comunicação. Então, realmente, né, quando o cliente te chama, você saber, na verdade, realmente o que ele procura, o que você falou antes com ele, né, para já ir direto ao ponto e solucionar, talvez, a dúvida daquele cliente, enfim. Também ter o contato, né, sempre salvo daquele cliente no seu celular para você conseguir lembrar sobre aquele cliente ou lead. Não enviar mensagens massivas, né, às vezes, né, acabar enviando todo dia mensagens para aquele cliente que na verdade não está nem te respondendo, então isso acaba não sendo muito legal. E também, né, fazer o uso de mensagens de voz. Eu, particularmente, eu gosto muito, né, quando a gente às vezes quer explicar algo em mais detalhes, né, falar bastante informação, em vez de escrever um texto, né, quando a gente fala WhatsApp, escrever um textão assim, as pessoas às vezes acabam não gostando, então às vezes é muito melhor, mais claro você explicar por mensagens de áudio. E com isso também, gente, eu vou apresentar para vocês agora a Tuvis. A Tuvis é uma solução que ela integra o WhatsApp com o Microsoft Dynamics. E diferente das soluções de API, né, de chatbot, a Tuvis ela integra o telefone individual de cada agente. Então, é cada agente com seu telefone individual. E enquanto, né, soluções de API é um número único para vários usuários. Então, essa é a nossa também diferença maior com essas soluções de API. Bom, gente, a solução da Tuvis, né, o agente, ele dentro da tela do WhatsApp, né, do WhatsApp Web,
ele consegue ter várias informações do cliente, informações que puxam dentro do dentro do CRM, ele consegue ver tudo isso em uma única tela, que é a tela do WhatsApp. Além disso, ele consegue criar leads, contatos, né? Criar tarefas, atividades, casos, agendar reuniões, enviar e-mails dentro da tela do WhatsApp, né? Então, quando a gente fala, às vezes, né, de copiar, registrar uma atividade, antes você tinha que copiar e colar dentro do CRM, agora é tudo feito em uma única tela. Além disso, a Tuvis tem integração com plataformas de videochamadas como Teams, Google Meet e Zoom, e também com o Outlook. E com isso, né, o agente ele consegue iniciar videochamadas e agendar reuniões diretamente, né, do painel da Tuvis dentro do WhatsApp. Além disso, gente, todas as conversas que o agente troca com aquele cliente, elas são automaticamente registradas dentro do CRM. E isso é muito bom, tanto para o vendedor, né? Por exemplo, se o vendedor sai de férias, algum outro vendedor precisa, né, ficar no lugar dele e aquele cliente chama, ele antes não ia saber o que o vendedor que entrou de férias falou com aquele cliente antes. E hoje ele consegue ter essa visibilidade dentro do CRM de toda a conversa que foi trocada, e também o gestor consegue ver também o que a interação, né, do agente com os clientes. Então, isso é muito bom. Também questão de segurança, né, de gestão. E também, agora eu vou fazer uma demonstração para vocês da nossa solução. Então, eu vou mostrar, a gente tem, né, tanto no WhatsApp web do desktop, a nossa solução, como também a gente tem o nosso aplicativo de desktop, que você conecta o seu WhatsApp e aí também conecta a sua conta de Microsoft Dynamics e pronto, você já está pronto para usar a nossa solução. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Daí. Espera um pouquinho, gente. Aqui, pronto. Vocês estão conseguindo ver a tela do WhatsApp? Sim. Perfeito. Bom, gente, aqui então a gente tem o WhatsApp, né? Como se fosse também o WhatsApp web. Aqui os contatos normais, aqui a conversa. E aqui nesse exemplo, aqui no caso a gente já está conectado, né? O WhatsApp e a conta também, o login de Microsoft Dynamics. Então, aqui é a visão do agente. Então, aqui a gente tem o nosso contato, a Jenny Gray, que é um cliente. E aqui a nossa conversa, né? E aqui esse é o painel da Tuvis, gente. Todas essas informações aqui em cima. Então, aqui, automaticamente, puxou já as informações de Microsoft Dynamics, do CRM. Então, informações pelo número de telefone da Jenny Gray, já puxou informações do contato. Então, e-mail, né, telefone, o cargo dela e também informações da conta, né, da empresa. E isso, na verdade, são campos que podem ser personalizados. Então, o agente ele pode escolher quais informações são relevantes, né, para ele ver assim que o cliente fala com ele. Então, isso vai da escolha do agente, informações, né, que, claro, vão ser puxadas dentro de Microsoft Dynamics. E aqui também, nesse botão, consegue ver todo o histórico de atividades com esse cliente. Então, aqui, né, a data de criação, qual que é o nome dessa atividade, né, as informações da atividade. Além disso, todo o histórico de tarefas e também o histórico de casos que já foi criado com este contato. Aqui, gente, como vocês podem ver, já também isso puxa dentro de Microsoft Dynamics, que é a fase do funil, né, que está com esse contato. Então, né, quando esse contato chama, o vendedor realmente, né, por aqui já consegue ter todas as informações para começar a conversa de uma maneira muito mais personalizada e lembrar também, né, as atividades que já registrou com esse contato. Além disso, aqui no nosso diretório de ações, o agente ele pode fazer várias ações que antes ele teria que entrar dentro, né, do CRM de Microsoft Dynamics para fazer essas ações. Então, por exemplo, criar uma tarefa, ele consegue criar aqui do painel.
Então, ele consegue colocar um assunto, ele consegue, por exemplo, selecionar as mensagens que são relevantes para criar essa tarefa, colocar a data que essa tarefa precisa ser realizada, qual a prioridade da tarefa e relacionar a oportunidade, né? No caso, as oportunidades que tem aberto com esse cliente. Ele também consegue criar atividades, então colocando o assunto, né? Então, aqui na conversa, por exemplo, o agente disse que ele enviou já o contrato para o cliente assinar. Então, aqui, né, como atividade, ele pode, né, colocar, por exemplo, envio de contrato, né, para registrar, colocar as mensagens aqui que ele trocou relacionado, né, que fala que ele enviou o contrato e o cliente recebeu, e relacionar a oportunidade, além disso, anexar algum arquivo e criar. Uma vez que ele criou, gente, essa atividade ela vai ficar registrada dentro do Microsoft Dynamics, tá? Então, automaticamente, quando ele apertar criar, já vai ser criado dentro do Microsoft Dynamics. Além disso, a gente tem aqui os nossos filtros. Então, filtros, né, que é uma maneira de filtrar os seus contatos no WhatsApp. Então, por mensagens que ainda você não leu, que ainda estão aguardando resposta, contatos que necessitam respostas, contatos individuais, grupos oficiais, né, quando a gente fala aquelas empresas, né, que enviam mensagens, e também você pode filtrar por países, então DDD, né, é o código de país também dos seus contatos. Então, isso ajuda bastante também a organizar e você saber as mensagens que, por exemplo, você ainda precisa responder. E aqui, gente, também uma outra funcionalidade super importante é a sincronização automática de mensagens. Então, aqui na nossa conversa, aqui, exatamente nesse pedacinho aqui, você vê que já está automaticamente o botão ligado, que significa que todas as mensagens que estão sendo trocadas entre o cliente e o agente estão sendo sincronizadas automaticamente dentro de Microsoft Dynamics. Então, aqui, por exemplo, né, eu vou mostrar aqui dentro esse contato, dentro do CRM de Dynamics. Então, aqui a gente tem o contato, né, da Jenny Gray. E aqui vocês vão conseguir ver essas mensagens que foram trocadas, tanto áudio como imagens, tá? Também tudo relacionado com mídia, vídeo, também é sincronizado. Então, você consegue ver todas as mensagens que foram trocadas. E, por exemplo, né, aquela atividade que a gente criou, envio de contrato, por exemplo, quando eu criei lá pelo painel do WhatsApp, já foi criado aqui também, dentro de Dynamics. Então, isso é ótimo. E economiza também muito tempo, né, do agente, que antes eles precisavam, talvez, copiar e colar cada mensagem, né, trocar bastante de telas, por exemplo. Então, isso é muito bom também. Além disso, a gente também tem a integração com DocuSign e as vídeos plataformas e Outlook. E o que dá para fazer com essa integração, gente? Então, com a integração de Outlook, por exemplo, quando ele integra, o agente integra a conta dele do Outlook, ele pode ver o calendário dele. Então, ele pode ver todas as reuniões que ele tem no dia, isso puxa do Outlook. Além disso, quando ele clica aqui no mais ou aqui mesmo na agenda, ele consegue marcar já uma reunião com esse contato. Então, ele vai selecionar, né, se é pelo calendário de Microsoft Dynamics ou do Outlook, por exemplo. Ele já pode colocar um assunto para essa reunião, o horário da reunião. Se tem outros participantes, né, ele consegue adicionar aqui os e-mails ou procurar, que já vem os contatos que estão dentro de Microsoft Dynamics, uma descrição. E, além disso, ele consegue adicionar a videoconferência que ele integrou. No caso aqui, eu integrei o Zoom, mas só para mostrar para vocês. E aqui ele coloca Zoom e já vai automaticamente o link. E aí ele clica em salvar reunião e pronto, a reunião foi criada. Além disso, ele também consegue enviar um e-mail pelo painel. Então, ele também pode selecionar se é o e-mail do Outlook ou, né, de Microsoft Dynamics, colocar a mensagem, anexar um arquivo. Isso também tudo dentro do painel, e quando ele salvar, claro, vai ficar também salvo dentro do CRM. Além disso, ele consegue, né, fazer uma ligação, conversar no Messenger com esse contato e, por exemplo, iniciar uma videochamada automaticamente com esse cliente. Como vocês podem ver aqui, o link já foi gerado aqui no chat, ele já consegue mandar para esse cliente e já ingressar na reunião. Bom, gente, essa foi a apresentação
da Tuvis. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu voltar aqui para nossa apresentação. Vitória, eu tenho uma pergunta. Claro. Comparado com soluções aí que utiliza API, né, a gente sabe que tem um custo lá de integração com o WhatsApp. No caso da Tuvis, como é que funciona isso? Bom, gente, no caso da Tuvis não precisa ter essas autorizações, né? Quando a gente fala de solução API, precisa ter toda a autorização do WhatsApp, passar por um processo, criar também, né? O chatbot, por exemplo, né? Porque vai chegar aquele lead, primeiro ele vai passar por um chatbot para depois ir para um atendimento humanizado. Na Tuvis não tem isso, porque realmente é o telefone individual de cada vendedor. Então, o telefone que ele já utiliza dele, pessoal ou business também. Então, ele já consegue começar esse contato, não precisa antes, né, mandar um template de mensagens ou passar o cliente por um chatbot antes. Então, acaba sendo, né, quando a gente fala que é a fase da venda, que é mais personalizada, que é realmente aquela relação one-on-one do cliente e com o agente, né, com o vendedor. E a Tuvis é uma solução plug and play, muito fácil, uma vez, né, que o admin, né, do CRM, de Microsoft Dynamics, instala o pacote da Tuvis para todos os usuários. O usuário, o agente, ele só precisa realmente baixar a nossa extensão no Chrome, ou no caso, quando usa o nosso aplicativo, baixar o nosso aplicativo, conectar com o WhatsApp, conectar com o login dele de Microsoft Dynamics e já consegue usar. Então, assim, é uma implementação que, no caso, demora, assim, um dia e questão também de horas. Legal. O Giovanni fez um questionamento aqui, mas eu não sei se eu entendi muito bem, Giovanni. Se você quiser colocar no áudio aí, fique à vontade. Bom dia, estão me escutando? Sim. Minha pergunta foi o seguinte, como vocês medem a questão para falar com o cliente? Porque se vocês mandam pouca mensagem ou não mandam, esse cliente pode acabar indo com outro vendedor ou uma outra empresa. Se vocês mandam muita mensagem para o cliente, com informativo, com produtos, pode acabar incomodando o cliente. Como é feita essa medida? Como vocês medem essa questão do cliente? Uhum. Vocês têm essa medida? Então, Giovanni, na verdade, né, dentro do CRM, aquele lead que talvez entrou, por exemplo, ele já vai ser direcionado, né, automaticamente para algum vendedor, né? Então, o vendedor, no dia dele, ele vai abrir, vai ver os leads que chegaram para ele, e nisso ele vai começar o contato com aquele lead, né, prospectar dentro do WhatsApp. E aí, claro, quem vai conseguir ver isso, por exemplo, é o gestor. Às vezes ele vai ver entrar, né, dentro do contato e ver que aquele contato faz uma semana que o vendedor não responde, por exemplo, aquele cliente. Então, isso, né, vai realmente do agente saber que ele tem, né, os leads dele, os contatos dele, que ele precisa sempre estar em contato, fazer o follow-up. É isso. Entendi, obrigado. Imagina. Legal. E voltando àquela questão ali da PEN, então, não existe nenhum custo adicional de bilhetagem, né, do WhatsApp, da plataforma lá do Facebook. Né? Exato, gente. O agente ele consegue mandar quantas mensagens ele quiser, não tem nenhuma limitação. Então, assim, né, quando a gente fala às vezes de soluções de chatbot, tem uma limitação por sessão, né? Não limitação de mensagens, mas dentro, né, de uma sessão que a gente fala que dura 24 horas, o agente e o cliente podem trocar tanto quantas mensagens quiserem, mas depois que passa, às vezes, essas 24 horas, a empresa começa a pagar por sessão com aquele cliente. Legal. E se puder reforçar o entendimento, quando você estiver trabalhando, por exemplo, com um cliente que tem uma oportunidade aberta, você consegue relacionar as atividades com a oportunidade. Exato. E da mesma forma, se for uma reclamação ou um elogio, né? Você consegue relacionar com uma ocorrência dentro do Dynamics. Exato, criar uma atividade, um caso, uma tarefa. Quando a gente fala tarefa, é tudo que vai, né, ser realizado no futuro. Então, o que ele precisa fazer, então, enviar o contrato na quinta-feira. E a atividade é realmente registrar que no dia dele ele fez
os follow-ups, ele enviou o contrato, ele enviou as informações, então que realmente ele, no dia dele, ele está trabalhando, ele está em contato com os clientes, com os leads, com os prospects, né? Porque quando a gente fala de WhatsApp, talvez a gente sabe que eles usam muito o WhatsApp, mas antes eles não registravam as interações, né? Todas as interações que eles têm. Então parece que às vezes no dia deles eles não estão realmente, né, fazendo o que deve ser feito, mas na verdade eles estão, só não estavam antes registrando essas atividades dentro de Microsoft Dynamics. Entendi. E se o cliente não tiver da Dynamics, a tua solução ela também funciona basicamente ali no WhatsApp, né? Na verdade, né, a nossa solução, a gente, na verdade, só consegue mesmo quando tem o CRM já. Tá. Porque é aí que vai trazer todas as vantagens, né? Que vai ser essa integração, a sincronização de mensagens, enfim, as informações sendo puxadas do CRM, do contato ou da conta. Tá legal. Legal, gente. Alguém tem Bom. mais alguma dúvida? Acredito que não. Bom, Legal, pessoal, gente. muito obrigado pela Obrigada. atenção. Obrigado, Vitória, Cíntia e os participantes aí. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, tá bom? É isso aí, gente. Obrigada, viu? Obrigado.